Taoísmo não surge com essa pretensão de substituir. Naninha! Ever since I was a little pickaninny, I rode an old Missouri mule. And that's the only way I'm ever gonna travel. I'm a superstitious fool. Taoísmo, o grande problema é que as pessoas tentam categorizar o taoísmo em conceitos ocidentais. Este é até o principal erro daquele livro, Cristo, o Eterno Tao, do Yaromonji Damasceno, que não é nem uma novidade a teoria que ele apresenta. Como diz a música do Cazuza, né? É um museu de grandes novidades ali. Técnica missionária de tentar encaixar o que é o Tao em conceitos cristãos e ocidentais. Por quê? Você não consegue classificar o taoísmo no sentido de religião ocidental, né? Você também ficaria muito limitado se fosse classificar o taoísmo como um método filosófico ou como uma mera escola filosófica. Por quê? Quando você olha para o taoísmo, você tem, por exemplo, deuses, né? Você tem ritos, você tem magia, você tem astrologia, diversos elementos ali que são, para um ocidental, eh, manifestações do sobrenatural, do espiritual e tudo mais. Agora eu explicarei como o taoísmo é de fato e como o taoísmo encaixa tudo isso através do seu desenvolvimento, através dos seus pontos base. Você só entende isso quando estuda as origens do taoísmo e do pensamento chinês. Por quê? O taoísmo surge provavelmente ali entre as dinastias Han e Wei e tem o ápice do seu desenvolvimento durante a Era dos Estados Combatentes. A Era dos Estados Combatentes foi muito complicada para o povo chinês, para a vida do povo chinês, mas foi muito rica filosófica e socialmente, porque foi nesse período, né, na Era dos Estados Combatentes, que diversas escolas de pensamento chinês, desde as mais mágicas e xamânicas, com suas técnicas, com suas, digamos, magias, pensamentos mágicos e supersticiosos, né, como também as escolas mais racionalistas, como o confucionismo, escolas mais equilibradas, como a escola do Yin e do Yang, travaram uma disputa por poder, por espaço, e vários debates riquíssimos ocorreram ali. Inclusive, por exemplo, tem uma aula lá na pasta de aulas antigas sobre a filosofia chinesa, onde eu investigo a era do xamanismo chinês. Então, esse período era muito propício para debates, era um período de disputas. E o taoísmo surge nessa era com um novo paradigma que, apesar de todo o desenvolvimento que o taoísmo passou e ainda passa, que o taoísmo está sempre em constante evolução, mas que é a marca essencial do taoísmo. Se algo que se diz taoísmo não tiver isso, não é mais taoísmo. Que ponto, né, é este tão importante? Bom, se você olhar as religiões, ou escolas, até mesmo escolas filosóficas, ou mesmo eh, escolas esotéricas, você verá que muitas delas partem de um seguinte princípio: uma revelação. Ou essa revelação ela veio de cima, veio a um escolhido, ou o escolhido atingiu um estado supra-humano. E assim ele eh, fundamentou uma cosmovisão, fundamentou uma ontologia, uma ritualística, eh, a partir de algo sobrenatural. E esse sobrenatural está ligado a um espaço especial do homem, né? A ontologia das tradições, das escolas filosóficas antigas, normalmente gira em torno da ideia de que o homem ele é especial, né? O homem possui
uma relação especial com a natureza, com o cosmos, com o mundo divino ou com o mundo, até com o mundo, por exemplo, de uma doutrina mais impersonalista, que você não tem um Deus pessoal, mas o homem ele ocupa em relação a tanto a natureza física como a natureza metafísica um espaço especial. O taoísmo, que tem a sua inauguração a partir do Tao Te Ching, que é o livro atribuído a uma figura chamada Lao Tzu, que foi divinizada, depois vocês entenderão o conceito aqui, mas provavelmente o Tao Te Ching não é obra de um só homem chamado Lao Tzu. Mas mesmo essa figura que foi divinizada, que foi elevada a um patamar sobrenatural, com lendas e tudo mais, escreve o Tao Te Ching de uma forma totalmente prosaica, comum, diferente de livros sagrados. Segundo uma das lendas, ele era um viajante, um itinerante, que para em uma determinada cidade e conta ali de forma comum o Tao Te Ching a um guarda da cidade. O guarda simplesmente o tranca na cidade, acha aquilo tão valioso, e só permite que ele vá embora depois que ele faz uma recitação para cópia. Né? Então, o Tao Te Ching viria dali. Mas qual, então, é a característica fundamental do Tao Te Ching diante do que eu estava expondo? O grande diferencial do Tao Te Ching é não encontrar uma explicação sobrenatural para as coisas. Né? Na verdade, o Tao Te Ching, podemos dizer que inaugura um agnosticismo no meio de todas aquelas escolas da China. Por quê? Lendo aquele texto, você vê que a preocupação é nos ensinar que, primeiro, como eu disse, o homem não é uma criatura especial, não há nada sobrenatural reservado ao homem. O homem está no ciclo da natureza, tanto quanto um gato, quanto um verme, quanto o funcionamento dos céus em relação à própria física. Né? O homem é apenas mais uma criatura no meio do fluxo natural. A resposta do Tao a isso é para que o homem, enquanto dotado de uma capacidade racional, ele saiba fluir corretamente nesse andamento da natureza, e isso não funciona através de uma mera aceitação passiva, né? Mas, na verdade, é uma elevação de consciência que é uma elevação feita dentro da compreensão da natureza. Né? Só que aí começa o desenvolvimento daquilo que é a filosofia inicial do taoísmo para as escolas taoístas que começam a desenvolver diversas outras características. É o que vocês começarão a entender agora. Só que os sábios taoístas, seja o Lao Tzu ou talvez os sábios que escreveram o Tao Te Ching, por um determinado período, e depois os sábios seguintes do taoísmo nunca desprezaram por completo aqueles saberes que formavam a civilização chinesa, que formavam o pensamento chinês. Então, o Tao ele abarcou ao longo do seu desenvolvimento tanto elementos do culto antigo dos ancestrais chineses, das divindades, os imortais, como também a necessidade ritual, o culto aos antepassados, os elementos da ética confucionista, também elementos de outras escolas do pensamento da China, tanto mais céticas como sobrenaturais, como também abarcou elementos do budismo, elementos do hinduísmo, que chegaram à China também, principalmente através do budismo, justamente porque o Tao nunca se enxergou como uma revelação sobrenatural. Né? Quando você, por exemplo, isso não é uma crítica, só com a comparação, tá? Você observa o Islã se coloca como a revelação definitiva ali da linhagem de Abraão. Né?
Então, para o muçulmano, por exemplo, o Tanar, as escrituras hebraicas, o Novo Testamento, né, as escrituras cristãs, sofreram supostamente alterações, e então Muhammad, o profeta, tem a revelação do Corão em um contexto no qual essa revelação não será mais adulterada, né? Então, essa é a base do islamismo. A mesma coisa o cristianismo. O cristianismo trabalha com a ideia de que Cristo ele encerra os aspectos casuísticos, né, da lei de Moisés e faz uma nova aliança com uma nova lei através do seu sacrifício. Abraão, a mesma coisa. Abraão, ele sai, ele é chamado por Deus para sair da Ur dos Caldeus e receber uma nova revelação ligada a uma nova aliança e uma nova terra prometida. Já o taoísmo não é assim. O taoísmo não surge com essa pretensão de substituir. Naninha! Voltando aqui, depois de mais uma arte de Senhor Naninhas, o taoísmo não é assim, né? Então, aquela filosofia que começa a responder que o homem não é nada especial, o homem precisa, na verdade, usar a razão para saber encontrar o seu espaço e vivenciar o seu espaço corretamente, compreendendo a natureza, mas entende que os outros elementos da cultura da China, depois de outras culturas que chegam até a China, podem ser interpretados da mesma forma, né? Então, surgem necessidades para como lidar, por exemplo, com os ritos, com as ideias de fantasmas, com as ideias de entidades demoníacas, sobrenaturais que possuem as pessoas, os exorcismos, né? Então que o taoísmo começa a buscar um entendimento mais natural sobre essas coisas, né? Então, quando você olha, por exemplo, isso que é tão importante entender em relação ao taoísmo, mas como algo que tem culto aos deuses, consegue entender que esse culto aos deuses ele é mais ou menos facultativo, ele deve ser mais espontâneo, não é uma necessidade, por exemplo, de uma relação pessoal entre o homem e os deuses. Como que o taoísmo lida com a questão de exorcismos, de amuletos, de ritos religiosos? Nós lidamos desta forma, né? Compreendemos, por exemplo, que quando você tem um problema de fantasmagoria em um determinado local, isso não é só aquela visão, não, é uma mera projeção mental, uma superstição, é uma tolice humana, é o fruto da ignorância. Não reduzimos a isso. Na verdade, compreendemos que o que ocorre ali é um desequilíbrio em relação à compreensão de como forças naturais atuam aqui na Terra. E é então que os ritos, os amuletos, as fórmulas atuam como, digamos, uma psicoterapia, né? São, na verdade, elementos que conseguem traduzir a busca por uma ordem ideal, né? E equilibrar o homem dentro desse fluxo da natureza. Só que no desenvolvimento, obviamente, né, do taoísmo, várias escolas, várias interpretações foram surgindo. Algumas se afastaram por completo do taoísmo, passaram a carregar elementos do taoísmo e hoje são chamadas essas escolas, pelos taoístas, de religiões populares da China. Ou seja, carregam alguns elementos do taoísmo, mas deixaram essa visão, né, mais naturalista do Tao, de modo que não são mais taoístas. Pode falar também daquele elemento que tem de usar seres vivos nessas religiões populares, é que no Ocidente tem a tolice de chamar toda vez aquelas típicas reportagens. Os chineses estão extinguindo algum animal de algum país para fazer medicina tradicional chinesa e sempre falam aquela típica superstição.
é para o uso afrodisíaco. Então, aqui isso já eu expliquei no curso de MTC, que na abordagem da MTC a MTC tradicional dos taoístas, nós estudamos o uso das coisas também junto da medicina moderna. Então, nós sabemos, por exemplo, que muitas práticas dos livros antigos de medicina chinesa são superstições e abandonamos, né? Também o taoísmo, pelo menos o taoísmo tradicional, digamos assim, rejeita o sacrifício animal, né? O tal, na forma tradicional, ele começou a substituir o sacrifício animal por outros tipos de ofertas. E aqui tem um ponto muito importante nisso. Por que, por exemplo, nós não entendemos que há de fato manifestações demoníacas que possuem seres humanos, há entidades ou espíritos que descem no corpo humano para transmitir mensagens, como você tem na religião popular da China. Na religião popular da China é comum que desde imortais, divindades, fantasmas, antepassados, incorporem em uma espécie de médiums e passam mensagens, né? Ou repreensões, tem manifestações assim, algumas até violentas. Nós entendemos que isso é impossível, né? Que isso não é uma manifestação, digamos, espiritual, né? Nada mais do que um grande desequilíbrio tanto que vai envolver a harmonia do ambiente, né? Ou seja, um feng shui negativo, um ambiente negativo, ele pode criar no psiquismo da pessoa eh, diversas formas de manifestações negativas, né, tidas como espirituais, ou até desequilíbrios na alimentação, em outras áreas, né? Ou da própria visão de mundo que a pessoa tem. Mas nós rejeitamos isso por quê? Porque isso seria colocar o ser humano em um patamar especial, né? Para nós, o homem não tem nada de especial em relação à natureza. Então, se você não vê um gato possuído por um espírito transmitindo mensagens, se não tem uma pedra que recebe um espírito e sai relatando o futuro das pessoas e fazendo ameaças ou não sei o quê, não vai acontecer com o ser humano. Isso não faz parte da ordem da natureza, né? Então, o tal, ele até acopla essas visões mais xamânicas, supersticiosas e sobrenaturais do mundo para reinterpretá-las e utilizá-las de uma forma que a pessoa tenha um equilíbrio maior em relação à natureza, em sua relação com o fluxo da natureza. Então, nós temos, por exemplo, na continuidade do desenvolvimento do taoísmo, um texto que até é mais importante que o Tao Te Ching, né? Famoso Tao Te Ching, aqui no Ocidente, que é o Zhuangzi. Esse é o livro que explica não só o Tao Te Ching, como a própria filosofia chinesa, desde o Xin, da perspectiva taoísta, né? E aqui fica muito claro, de novo, e agora o taoísmo se aproxima muito do entendimento científico que temos da vida hoje, né? Que a vida humana não é nada especial, ela é apenas uma configuração temporária do próprio fluxo do universo, né? Eu recomendo que assistam outras aulas que eu falo sobre isso. Tem aula aqui no canal sobre a morte da metafísica, e até eu pretendo em outros cursos e aulas explicar isso melhor, que o próprio conceito que temos de vida a partir do aristotelismo e das religiões é um conceito antinatural, não é um conceito científico, né? A vida humana entendida como corpo e alma, ou mesmo só como um corpo que só é vida quando está vivo, né? É anticientífico, né? A ciência hoje nos aponta mais em relação a essa ideia do tal, que aquilo que identificamos como vida é só um pacote de informação temporária, é só uma determinada perspectiva de uma mesma vida que existe em outras formas, né? Então, o, o Zhuangzi e o desenvolvimento do taoísmo sempre orbitou ao redor de diversas ideias, porque o taoísmo não é revelação, não é revelado, não tem pretensão de ser divino,
não tem pretensão de elevar o homem a uma posição divina. Quando se fala, por exemplo, que alguém se tornou um imortal no taoísmo, o ser humano alcançou a imortalidade, como foi feito com o próprio poeta Li Bai, não tem nada a ver com elevação a mundos celestiais de uma forma personalista, né? O entendimento aqui é outro, tá? O entendimento aqui em relação à imortalidade significa você entender a imortalidade do universo e como o homem, né, enquanto uma configuração temporária, ao compreender este fluxo que está além da sua natureza temporária, consegue provar a imortalidade no próprio fluxo, né? E não a imortalidade aqui num sentido religioso, né? Até porque nós sabemos que o próprio universo ele quer fazer de novo reinação. Senhor Nani. Ele quer fazer de novo reinação. Vem cá com o papai, vem. Vem cá com o papai. Que o ser humano, né? Desculpa, que o próprio universo ele não é imortal, né? Nós sabemos que o universo terá um fim. Há várias teorias, mas sabemos que ele é temporário, né? Mas, em relação a esse nosso próprio desespero em relação à morte, que os taoístas souberam identificar muito bem e trabalhar de uma forma mais naturalista. Então, o que é o taoísmo, né? O taoísmo, através da base da filosofia chinesa, das tradições chinesas, e depois da própria perspectiva indiana, budista que chegaram à China, desenvolveu um modo de pensar naturalista, né? É um modo de pensar a relação do homem com a natureza como algo mais racional, distante das, das ideias que são mais sobrenaturais, que tentam, por conta do desespero humano, né, e das necessidades sociopolíticas também do humano, é muito importante lembrar disso, porque muitas das nossas ideias sobre o sobrenatural, sobre a magia, sobre a imortalidade, sobre os demônios, sobre os anjos, são ideias essencialmente sociopolíticas, né? E aparece então o taoísmo para romper com isso, né? Fornecer uma nova via, né? Então, o taoísmo ele é um antropomorfismo radical. Se você deseja estudar mais o taoísmo, compreender o taoísmo, seguir o taoísmo, saiba antes de tudo que se você não desenvolver uma mentalidade que seja mais antropocêntrica, não no sentido do antropocentrismo, que o homem é o centro do universo, é a coroa da criação, coroa da natureza, mas que o conhecimento do real, a experiência da ordem do real, está na própria razão humana e não nas revelações divinas, na, na, na forma literal daquilo que é supostamente sobrenatural, você não entenderá o taoísmo. Tá? Você terá uma compreensão, digamos assim, é, limitada, né, e uma compreensão distante daquilo que o Tao é. Né? É evidente que o taoísmo não é uma via para quem, por exemplo, tem crenças em graças, favores divinos, ou ameaças divinas, ou espirituais, ou para quem crê em relações literais com espíritos, é, com ancestrais, com entidades sobrenaturais, tá? Então, quando você vê esses elementos dentro do taoísmo, entenda que é mais uma, digamos, uma gnose antropomórfica do que uma forma de crença literal. Então, acho que para apresentar o taoísmo, essa aula está suficiente. Farei uma série aqui no canal e também nos cursos em separado, para que vocês entendam melhor o sentido das diversas tradições, filosofias e escolas do mundo.
Abraço, pessoal. Obrigado que assistiu até o fim. E comenta aí o que você deseja saber mais sobre taoísmo.